Graça e paz, igreja. Está feliz com Jesus? É muito especial. Por gentileza, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. É o último capítulo do Evangelho de Lucas. Muito bem, eu queria ler com vocês o texto ali do versículo 13 ao 35. Uma história bastante conhecida, conhecida como discípulos de Emaús, uma cidade que ficava aí, depende do intérprete, 11 quilômetros até 30 quilômetros, depende das informações que os estudiosos têm da região, mas você tem aí, pegar uma média de 20 quilômetros da cidade de Jerusalém, em direção ao mar Mediterrâneo. Diz ali assim: naquele mesmo dia, dois deles, no caso dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Se visualizar, a crucificação de Jesus já havia acontecido, a ressurreição do Senhor Jesus também já havia acontecido. Então esses discípulos estavam debaixo desse impacto da morte e da ressurreição de Jesus. Versículo 15: acontecendo que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele, no caso Jesus, vive. E de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. E então disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles, os discípulos, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O Senhor Jesus, como nós temos conversado, Ele é a nossa justiça. E por meio dEle, e somente por meio dEle, nós temos acesso a tudo que Deus tem preparado para nós. E nós temos aprendido que nós precisamos focar o nosso coração a receber a abundância da graça de Deus e receber o dom da justiça, que é o próprio Senhor Jesus. Temos aprendido que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim as demais coisas nos serão acrescentadas. Interessante que o Senhor Jesus, Ele encontra esses dois discípulos e há uma lição muito preciosa para nós entendermos a questão da justiça e de como buscar a justiça. O Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele tem esse encontro com esses dois discípulos e Ele dá testemunho dele nas Escrituras e o que trouxe uma vida sobrenatural para esses discípulos. Eles experimentaram um toque fora do comum na vida deles. Esses dois discípulos, quando você começa a observar a vida deles, você vai perceber que eles estavam entristecidos. Quando eles se deparam com o Senhor Jesus e eles param entristecidos, cabisbaixos, chateados. Eles estavam conversando muito um com o outro sobre o que tinha acontecido. E falavam, e o Senhor Jesus começa a conversar com eles. E eles empreenderam aí 20 quilômetros nessa caminhada. E o Senhor começa a caminhar com eles. E eles não percebem quem anda com eles. Porque eles estavam tão focados nas coisas deles. Entristecidos. Simplesmente por não perceberam quem andava com eles. A Bíblia diz assim que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, eles estavam impedidos de ver por causa da preocupação no meu entendimento. Estavam tão preocupados consigo mesmos, com a sua tristeza, com a sua decepção, com as suas expectativas que não foram supridas como eles falavam. E esse tal de Cleopas, um deles, fica tão admirado com Jesus, com aquele viajante, e ele chama ele inclusive de ignorante. Você sai de Jerusalém, você vem daquela cidade que foi impactada com aqueles acontecimentos, e você ignora tudo o que aconteceu ali. E é interessante que o Senhor Jesus, ele diz: mas o que vocês estão falando? E ele vem ao encontro deles, os discípulos, eles esperavam. E eles ficaram impressionados com o fato de Jesus, este viajante, não saber das coisas. Eles esperavam que Jesus seria o que havia de redimir Israel. Eles tinham uma expectativa política, uma libertação, talvez como foi a de Moisés. Um libertador, como a palavra de Deus havia prometido que viria, um libertador que iria tirar eles daquele jugo político que tinha de Roma sobre o Estado de Israel, a quem eles tinham que pagar impostos, a quem eles tinham que prestar contas como nação, de quem eles eram governados e diziam que podiam e não podiam fazer. Parecido com a situação de escravidão que eles estavam esperando que um outro Moisés se levantasse, e Jesus deu esse vislumbre, essa expectativa, essa esperança para eles. Ele vai ser aquele que vai nos libertar. E eles ficaram impressionados quando as mulheres disseram: Jesus ressuscitou. Os anjos falaram conosco, tivemos ali uma visão celestial, e o mensageiro do alto veio e disse que Jesus ressuscitou, e ele não está naquele sepulcro. E eles ficaram tão preocupados com as suas próprias expectativas, com as suas decepções, e isso começou a cegar a vida deles, assim como muitas vezes isso é conosco.
Nós andamos preocupados com tantas coisas. Ficamos até constrangidos em olhar o jornal, porque sabemos mais ou menos já toda a conversa que vem. Sabemos do relatório que o inferno está trazendo para ocupar a nossa mente, gerar medo, gerar insegurança, querer dominar as nossas decisões pelas informações que vão nos passando, e nós ficamos olhando para aquelas coisas, olhando para nós mesmos, preocupados talvez com a nossa tristeza, preocupados com as coisas que Jesus não nos deu, que nós esperávamos que Ele nos desse. Nós temos as nossas expectativas, como Jesus devia de nos tratar, como devia de tratar a nossa igreja, como devia tratar a nossa família, como devia de nos atender nos nossos pedidos de oração, e ficamos entristecidos, preocupados conosco mesmo, e Jesus anda conosco e nós não percebemos, até conversamos com Ele. E por não conseguirmos olhar claramente, por causa das coisas que nos cegam o nosso olhar, nós não conseguimos enxergar a nossa justiça, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Depois deles falarem aí das suas decepções, o Senhor Jesus, Ele como que levanta um suspiro. Ele diz assim: ó nécios e lentos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ele dá um suspiro, e aqui não levanta nenhuma acusação, mas ele levanta um suspiro: puxa, tanto ministrei, vocês andaram comigo. E ele deflagra duas coisas: o ser nécio, que é ser ignorante, falta de entendimento, de ter revelação da própria palavra de Deus. Ele fala de ser lento do coração, pois com o coração se crê para a justiça. E ele falou tanto com eles, mas eles estavam lentos. E a nossa tendência, quando nós lemos a palavra de Deus, é sermos lentos, porque argumentamos, questionamos, temos a nós mesmos no centro. Quando nós lemos a palavra de Deus, as nossas próprias preocupações, e com elas queremos entender a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus nos diz para crer, nós somos lentos, porque nós ficamos pensando conosco como isso é. Mas apesar de mostrar o nosso problema, o Senhor Jesus, Ele mostra a solução para a nossa ignorância ou a nossa lerdeza de coração, de crer, de receber a palavra, dizer: é assim, eu tomo ela para mim. Jesus, Ele, no versículo seguinte, Ele começa então por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Eles tinham tempo, e começou a expor o que a respeito de Cristo, a respeito de si mesmo está escrito em todas as Escrituras. Impressionante o conteúdo desse texto. Enquanto eles caminhavam naqueles 20 quilômetros, talvez 7 horas, dependendo do passo, andando no meio das pedras, não é tão fácil que nem caminhar em volta ali da Praça Menonita, que você tem o asfaltozinho bonito, mas fica caminhando, tropeçando nessa e naquela pedra. O caminho não era um caminho como nós temos costume. Eles ficaram durante horas caminhando e recebendo essa tremenda exposição das Escrituras. E ele começa com Moisés, os seus 5 livros, que são Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios, conhecidos como Pentateuco, 5 livros. E ele começa a falar a partir dali. E ele começou a mostrar cada escritura que falava dele. Eu fico imaginando, pela informação que eu tenho, são 700 passagens no Antigo Testamento que falam, apontam para o Senhor Jesus, aquelas que a gente conhece. Tem muitas que são veladas e nós não percebemos. E em cada página da Bíblia nós vamos poder encontrar ao Senhor Jesus a revelação dele. No Antigo Testamento ele está oculto, não está assim à vista, como no Novo Testamento revelado, claro. A Bíblia, ela tem um autor, que é o Espírito Santo, apesar de ter usado 40 escritores. A Bíblia tem um assunto, que é a revelação do Filho de Deus. A pessoa do Senhor Jesus é o assunto da Bíblia.
E toda a Bíblia, ela é, como nós costumamos dizer, cristocêntrica. Cristo é o centro. Quero entender a Bíblia somente quando nós buscamos ao Senhor Jesus nas Escrituras que nós vamos entendê-la. Senão nós vamos ficar tateando. E ele estava lá, quando ele cita Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem. Jesus estava ali. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Ele estava lá quando ele cita Gênesis 3,15, e o descendente da mulher é prometido. Falava do Filho de Deus que haveria de vir. Ele foi tipificado quando se pega a pessoa o caráter de José do Egito, como ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos judeus, e se tornou para os seus próprios irmãos judeus o pão vivo. Ele casou com uma gentia, como o Senhor Jesus casa com a sua igreja. Ele foi anunciado quando, no momento da Páscoa, quando Moisés vem trazer a libertação, e a primeira Páscoa é ensinada, e é morto um cordeiro, e aquele cordeiro representa o Senhor Jesus no momento da libertação do povo hebreu. Vários momentos ali falam da pessoa do próprio Senhor Jesus. Ele foi anunciado quando eram apresentados os sacrifícios, os 7 tipos de sacrifícios. O Senhor Jesus, ele estava sendo revelado em todos eles. Quando você vai estudar tabernáculos ali na Fateme, você vai perceber que inclusive num poste você vai entender toda a revelação do Evangelho. Quando você vê as 4 cores, o significado delas, o ouro que é usado ali, cada detalhe do tabernáculo, ele traz uma revelação do próprio Senhor Jesus. Durante 5 a 7 horas, o Senhor Jesus citando versículo após versículo. O menino se nos deu, um filho nos nasceu. Quem é? O governo repousa sobre o seu ombro. E ele foi citando versículo após versículo daquele que havia de vir, e como essas passagens, todas elas, se cumpriram na pessoa de Jesus. Agora uma pergunta: por que o Senhor Jesus não se revelou pessoalmente aos discípulos? Ele não se revelou pessoalmente, ele abriu as Escrituras. Por quê? Se fosse eu faria assim, tchanã! Ele não fez assim. Por quê? Se ele não fez, há uma razão plausível. Seria muito mais fácil, meu entendimento, ele dizer, sou eu. E abrir os olhos deles e eles verem a ele. E a conversa seria, no meu entendimento, uma outra conversa. Interessante que quando nós nos posicionamos sobre um ensinamento ungido da Bíblia, um ensinamento que revela o Senhor Jesus, e essa é uma das características, ou a característica da Fateme, revelar a Jesus nas Escrituras, revelar a presença dEle. Inclusive o nosso corpo físico, ele reage, e a vida do próprio Deus, ela começa a se manifestar, testificar no nosso coração, e como que uma manifestação do próprio poder de Deus começa a estar presente dentro de nós. Os discípulos depois aqui, eles disseram, não ardia o nosso coração. Eles haviam caminhado assim os seus 20 quilômetros, e na mesma noite eles levantam e voltam a Jerusalém. Só que agora não era descer, porque eles haviam descido 20 quilômetros, agora era subir 20 quilômetros. E na mesma noite eles estavam conversando com os discípulos. Isso aqui aconteceu de tardezinha, o sol se pondo. Eles foram tocados, assim como Davi diz, vivifica-me segundo a tua palavra, dá-me vida através da tua palavra. E quando você recebe a revelação da palavra de Deus, que apresenta o Senhor Jesus, nosso corpo começa a receber a cura, pois a vida de Deus é transmitida a você. O seu espírito começa a receber a vida do próprio Deus. A sua alma é tocada pela palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, revelando ao Senhor Jesus, ela ministra ao nosso coração, ela ministra a fé que precisamos.
E quando as Escrituras são abertas, a sua vida, ela é impactada. Na lei do Antigo Testamento, o pregador, ele precisava pregar de tal forma a palavra de Deus para trazer acusação na vida das pessoas que o ouviam. Ele vinha e dava literalmente um sermão nas pessoas. E as pessoas saíam de consciência pesada, consigo mesmo, pois eles ficavam olhando para si mesmos e percebendo que eles mesmos não eram capazes de cumprir com aquela palavra. E eles tomavam fôlego, ânimo para cumprir com aquela palavra, para fazer aquela palavra acontecer. Colocavam alvos, metas, eu vou conseguir, eu vou fazer, esse ano vai ser diferente, eu vou conquistar o que eu preciso conquistar. E a palavra vinha e tratava com a pessoa. Ela é mais ou menos assim mesmo quando alguma coisa certa é falada, como ler a palavra de Deus e orar. A lei, ela traz o quê? E o acusador usa isso contra nós. Você lê, você está lendo a palavra de Deus, você está fazendo as suas orações, e ele vem e sopra, mas isso não é suficiente. Você lê só 5 capítulos, o outro lá lê 10. Deus não vai te usar. Você está orando só 1 hora, o outro lá levanta de madrugada, ora 4 horas. Por isso que Deus não está abençoando a sua vida. Você não está fazendo o suficiente. Se esforce mais, se entregue mais. E aí sim, você vai ser usado por Deus. E Jesus, ele abre as Escrituras. Ele tira o que o Antigo Testamento fazia, trazer as pessoas a consciência de si mesmo, para trazer uma consciência de Cristo na vida das pessoas. Deus, ele não julga você pelo que você é. Ele substitui você por Cristo, para que você veja a excelência de Jesus na sua vida, a beleza, a perfeição da obra dele na sua vida. Quando você começa a caminhar e entender a graça de Deus, você percebe a obra dele na sua vida, você não tem mais uma vida centrada, preocupada com o seu bem-estar. A sua vida, o seu foco é com o Senhor Jesus, e as outras coisas são consequência. E o diabo quer que você tenha consciência de si mesmo, das suas limitações, das suas frustrações, das nossas frustrações e expectativas frustradas, para que nós estejamos como esses discípulos, cabisbaixos, andando chateados, se afastando da presença de Deus, que significa Jerusalém, seguindo o seu próprio caminho, preocupado consigo mesmo. E Jesus vem nos resgatar ali, naquele caminho, e começa a abrir as Escrituras, para que nós saiamos da situação de ignorância e da lerdeza de coração, do devagar de coração para crer, para que nós estejamos apoiados nas Escrituras. E isso nos remete a nós nesses dias. Nós não precisamos de uma revelação física do Senhor Jesus, nós precisamos sim a revelação da palavra de Deus, de ter a palavra de Deus, reconhecer a Jesus em cada versículo, em cada frase, em cada texto, em cada história, em cada personagem, ver como Jesus é revelado a nós. E isso nós vamos perceber que é a justiça, é o dom da justiça que nós precisamos perseguir, como diz, busque em primeiro lugar, foque-se na justiça, foque-se na própria pessoa do Senhor Jesus, esqueça de si mesmo, olhe para Jesus. E é por causa disso que o Senhor Jesus trata de forma distinta os seus discípulos, para que tenham uma vida centrada em Jesus. Jesus levou os discípulos de Emaús a ter uma consciência e um entendimento de quem é Jesus em toda a Escritura. As promessas sobre Jesus, os títulos, o caráter, a glória, o poder que há na pessoa de Jesus. Para que a mente, o coração seja todo envolto com a própria pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou aí durante horas falando sobre a centralidade dele nas Escrituras. A lei nos leva a ficar olhando para nós mesmos, para o nosso desempenho, para a nossa incapacidade de conseguir agradar a Deus. A graça de Deus nos leva a ver ao Senhor Jesus como as Escrituras nos revelam,
Você conhece aquele texto que diz assim: quando eu creio em Jesus, conforme dizem as Escrituras, do meu interior fluirão rios de água viva. Esse fluir é o natural. Acontece de forma natural. Quando eu creio em Jesus, conforme as Escrituras me revelam a Ele. Quando encontro um personagem como José e busco ver como o Senhor Jesus está se revelando ao seu próprio povo por intermédio de José. Às vezes nós pensamos, se eu tivesse um entendimento maior, conseguisse ler a Bíblia no hebraico, conseguisse ler a Bíblia no grego. Se eu tivesse várias porções das Escrituras memorizadas, aí sim. E os fariseus tinham isso tudo. Eles sabiam, conheciam o contexto das Escrituras. Eles tinham o conhecimento do grego, eles tinham conhecimento da cultura, mas eles não tinham a manifestação do Espírito Santo na vida deles, que ajudava eles a serem convencidos da justiça de Deus, que é a própria pessoa de Jesus. De serem levados a uma concordância, de admitir a palavra de Deus, é assim, de receber essa palavra no coração. Eles não tinham isso, porque a própria justiça de Deus, o próprio Senhor Jesus estava diante deles, e eles não admitiam, não recebiam aquela palavra que era ministrada a eles. Tudo tem a ver com ver a Jesus. Tudo tem a ver com ter os seus olhos abertos, os meus olhos abertos para a pessoa do Senhor Jesus. Tudo tem a ver com a revelação dele mesmo. Tudo se resume em ver Jesus, porque dele vem cada suprimento e cada provisão minha. Quando eu venho para uma celebração como essa, quando você vem para uma celebração como essa, você vem porque você esquece de si. Você não está preocupado com o seu bem-estar, preocupado com a sua saúde, você não está preocupado com se está frio ou está quente, você está preocupado com uma coisa, em adorar ao Senhor Deus. Aí, nós começamos a ver a vida diferente, o caminhar dele diferente. Quando nós olhamos para o nosso trabalho é uma expressão da adoração, a adoração ela está ligada com o trabalho intimamente, e quando você executa o seu trabalho, reconhecendo o Senhor Jesus no seu trabalho, a sua atitude é outra, e o seu trabalho se torna uma adoração, seja vendendo algo, seja comprando algo, seja prestando um serviço, prestando um cuidado para alguém. Assim como Pedro, você conhece a história dele, quando ele viu a Jesus sobre as águas, ele não teve dúvida, ele diz, eu quero ter contigo, e ele tão focado em Jesus, ele se lançou. Quando Jesus diz, vem, ele foi, e focado em Jesus, quando ele se desviou, ele começou a afundar, mas ele logo focou de novo, ele diz, logo olhou para Jesus, e tocou a vida dele, e ele saiu daquela situação, e voltou andando sobre as águas. Ele não voltou assim, como às vezes as pessoas pensam, né? Jesus pegou ele na água assim, foi arrastando ele e jogando ele para dentro do barco. Não. Levantou ele e foi passeando com ele. Né? Legal, Pedro, andar sobre as águas, né? Caminhando ali. Quando ele focou seu coração de novo em Jesus, ele fez coisas que ele nunca tinha imaginado acontecer, ou talvez tinha desejado fazer como pescador. Quando as pessoas tiram os olhos de Jesus, elas começam a parar de ir para a igreja, começam a olhar para si mesmas e seus próprios recursos, para fazer as coisas acontecerem. A sequência, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, é, eu preciso de mais tempo, eu preciso trabalhar mais, hoje estou com frio, hoje não estou afim, eu preciso investir mais trabalho extra, hoje vou precisar dessa hora, não vou poder perder esse tempo lá no culto, porque eu preciso cumprir com o meu trabalho. Quando você separa o seu tempo, como você fez nessa noite, em buscar o Senhor Jesus, e decide a crer na revelação do Senhor Jesus, você caminha em paz, e enfrenta o dia a dia com força, com coragem, e você enfrenta o seu trabalho, as suas decisões com um novo entendimento. E quando lemos a Bíblia, lemos ela
para encontrar o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus fez com seus discípulos. Ele queria que os seus discípulos, e falando conosco, quer que nós fundamentemos o nosso entendimento, o nosso caminhar na revelação dele, na própria Escritura. Que a gente a leia, que a gente medite nela, de dia, de noite, sempre que tem uma oportunidade, um desafio, lembre de uma palavra que o Espírito Santo vai trazer ao nosso entendimento, e a gente medite sobre ela, sobre aquela situação. A gente dá aquela paradinha no momento de uma decisão e pergunta: e agora, Senhor Jesus, o que faremos? Como é que nós vamos resolver isso? Porque eu sei que se eu fico preocupado, eu não vou resolver nada. Eu só vou ser mais parte do problema. Não é assim? No meu preocupar, na minha ansiedade, eu só acrescento mais dificuldade à situação, às pessoas ao meu redor. Quando eu trato com pessoas difíceis, eu preciso olhar para elas e buscar Jesus na vida delas. E o que o Senhor Jesus está me ensinando por intermédio delas. Quando estou servindo uma pessoa, muito mais de servir a pessoa, estou servindo ao Senhor Jesus na vida dela. Onde está o teu irmão, como foi colocado, tem muitos irmãos nossos que estão por aí, nas baladas. Muitos irmãos nossos que não sabem que nossos irmãos estão se prostituindo e estragando as suas vidas. Nossos irmãos estão aqui, mas eles têm lá muitos lá fora, que o Senhor quer acrescentar a nós. Quando você olha ao seu redor, você vai perceber, e olhar com os olhos de Jesus, você vai perceber um olhar diferente, quando você começa a procurar ao Senhor Jesus. Esses dias, tinha, como foi conversado, assim, uma pessoa sofrida, não estava cheirando muito bem, e você olha para ela, você faz a pergunta: é o Senhor Jesus? É o Senhor que está me provando aqui? Se eu vou abraçar ou não vou? Se eu vou cuidar ou não vou? O que fizer, diz a um desses pequeninos: Senhor, é o Senhor? Está me testando aqui? Paciência. Quer manifestar em mim o teu mover, o teu falar? Tudo tem a ver com ver ao Senhor Jesus onde nós nos movemos. Veja esse texto. Provavelmente o Senhor Jesus citou esse texto. Lembra? Quando, lá em Números 21, Moisés ele estava enfrentando uma rebelião no meio do... Não só uma rebeldia, mas uma rebelião no meio do povo. E Moisés foi ordenado a fazer uma serpente de bronze e levantar ela numa haste. E as pessoas, ao olharem para essa serpente, elas eram curadas, eram libertas. Lembra? Então o Senhor Jesus começou a falar. Aqui o povo começou a murmurar e reclamar de Deus, de ter levado eles onde eles estavam. E, por consequência, também começaram a reclamar de Moisés, o líder. Eles reclamavam das dificuldades do deserto, da maneira como Moisés estava conduzindo a situação. Eles, inclusive, começaram a reclamar com Moisés do maná, daquele pão que aparecia todas as manhãs, de segunda a sexta. Na sexta aparecia dobrado, de domingo a sexta, né? Na sexta aparecia 2 vezes mais do que normal, para eles poderem recolher para o sábado também. E eles comiam aquela comida, e aquela comida tinha algo especial, porque ela fazia com que os seus corpos não adoecessem. Era uma comida que passava todos os nossos suprimentos que nós tomamos aqui. As pessoas, elas comiam e caminhavam naquele deserto. Eles tinham força e vigor. E começaram a reclamar daquele pão. De novo, esse mesmo pão. E começaram a reclamar com o que Deus estava dando. E hoje, eles consideraram aquele pão um pão comum, que não tinha valor. Mais uma vez o maná. Assim como hoje, quando nós corremos e incorremos muitas vezes no mesmo perigo de não crer em Jesus, e esse maná era o pão do céu. Jesus se identificou com ele. Esse mesmo
pão representava a própria pessoa do Senhor Jesus, que era dada, que dava vida, saúde para eles, vigor, para que eles pudessem superar e alcançar o objetivo que Deus tinha com eles. Os trovões também têm a sua linguagem. Quem tem discernimento discerna. Uns escutam um trovão, outros escutam Deus falando. Não era assim quando o Senhor Jesus falou, quer dizer, o Pai falou com Jesus e alguns acharam que era um trovão. As serpentes venenosas foram liberadas por causa dessa situação no meio do povo. Essas serpentes, elas estavam lá antes. No deserto, como é conhecido, no deserto tem as serpentes venenosas, elas estavam lá. O que aconteceu é que Deus, Ele se afastou um pouco do povo. E as serpentes começaram a atacar e a picar as pessoas adoeceram, as pessoas começaram a morrer, as pessoas passaram dores, aflições, e o povo começou a gritar e a clamar e pedir socorro para Moisés. E Moisés foi buscar a Deus e Deus deu a orientação para ele fazer uma serpente de bronze. Glória a Deus, que na nova aliança, o Senhor Jesus diz assim que Ele jamais, nunca jamais nos deixará. Mesmo nós sendo infiéis, Ele é fiel. Deus deu a Moisés um antídoto ao veneno das cobras. Moisés, ele deveria fazer essa serpente de bronze e levantá-la numa haste para que todos que olhar, era só olhar, e eles seriam curados. E o Senhor Jesus, ele é comparado aqui a uma serpente, e é muito estranho isso. Na primeira vista, Jesus com uma serpente. Na cruz, o Senhor Jesus, ele foi amaldiçoado com as maldições que nós merecíamos pelos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado, mas ele se tornou pecado para obter a salvação. Ele tomou a forma de uma criatura amaldiçoada para que você e eu fôssemos libertos. A serpente era de bronze. Por que era de bronze? Porque o bronze, quando você estudar na FATEM e vai estudar com mais tempo, o bronze fala do pecado que foi julgado. Por isso que alguns utensílios, especialmente a do sacrifício, ele era todo de bronze, ele não era de ouro ou de prata. E ao ver Jesus como serpente de bronze, é ver a figura do julgamento de Deus recaindo sobre Jesus lá na cruz. E quando você se volta e olha para Jesus, o que acontece? Esse texto de João diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, seja destruído, perca a vida, mas tenha a vida eterna, não uma vida biológica, tenha a vida zoe, a vida que provém do próprio Deus, uma vida de comunhão com Deus. Hoje, ao olhar para Jesus, hoje, ao abrir o seu coração a Ele, você vai perceber como você é curado, é liberto de toda maldição. Quando se começa a esquecer de si mesmo, das suas circunstâncias, e foca o seu coração na pessoa de Jesus, a vida de Deus se manifesta em sua vida. E você não perece, mas recebe esta vida eterna. A vida do próprio Deus se manifesta na sua vida. Mas quando eu me preocupo comigo mesmo, com as minhas limitações, com as minhas tristezas, eu estou preocupado com as coisas que não estão dando certo, chateado com Deus. Até alguém escreveu, um livro lá, alguma coisa assim, chateado com Deus. O que você vai fazer então? O que é isso, ficar chateado com Deus? Deus é amor. Onde já se viu? Falta de revelação nossa, de ter tipo de pensamento, sentimento. E quando nós olhamos para Jesus e centramos a nossa vida nele, a vida do próprio Deus se manifesta. Depois de toda essa conversa, horas e horas de aula, já de tardezinha, os discípulos disseram assim: fica conosco, já está ficando tarde mesmo, fica aqui, amanhã você segue viagem. Interessante que Jesus, ele aceita o convite e entra na casa. E ele senta-se à mesa e ceia com eles. Você lembra de algum versículo lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei. E o que acontece?
Jesus ele entra na casa e ele está ali com eles, provavelmente lavaram os pés, lavaram as mãos, tiveram um tempo de refresco, continuaram a conversa. Ah, mas aquele um texto lá de Isaías 53, como é que era mesmo? E ficaram conversando ali. Ah, você pode agradecer conosco? Você pode agradecer pelo pão conosco? Quando Jesus pega e quebra o pão, a vida deles estava centrada em Jesus e eles viram Jesus. E Jesus desapareceu. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. Então, ao estar na comunhão com o Senhor Jesus à mesa, eles tiveram essa experiência que marcou a vida deles. E então, ao ter comunhão, ao ter Jesus no centro da vida, a mesa que representa a aliança, a mesa que representa o lugar onde você tem comunhão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Eles recebem a revelação do Senhor Jesus por meio das Escrituras, têm comunhão com Ele e os seus olhos físicos são abertos e eles veem tudo aquilo que entristecia eles, tudo aquilo que tinha decepcionado eles, tudo aquilo que tinha confundido a mente deles, eles veem com outros olhos. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Começaram a conversar entre si. Você também sentiu o que eu senti? Sentiu o que eu senti? A revelação de Jesus nas Escrituras produz algo impressionante em nós. Há um ardor no coração. Eles explicaram assim. A palavra ardor aqui significa um banho quente. Na região de Emaús tem uma coisa interessante, essa região ela tem uma fonte natural de água quente. E as pessoas elas se beneficiavam daquele lugar, como tem alguns lugares na nossa nação também que tem águas quentes, né? Tem uns irmãos aí que vão passear para lá esses dias. E se beneficiam daquelas qualidades medicinais dessa água quente. E eles estavam falando disso. Não era como aquele banho quente que a gente tomou ali, que deu aquele relax, gostoso. Quase a pressão foi lá embaixo. Aquela água que, quando pega na pele, puxa, a gente sai com a pele de criança. O mesmo acontece quando nós abrimos o nosso coração para a revelação do Senhor Jesus na Bíblia, nas Escrituras. A justiça de Deus se revela a nós e as qualidades medicinais e virtudes de cura que estão em Cristo Jesus começam a se manifestar em nós. E a palavra de Provérbios, ela se torna verdade nas nossas vidas. As suas palavras, elas são vida para quem a acha. E saúde para o seu corpo. É medicina, inclusive, algumas traduções dizem lá em Provérbios, capítulo, se não me engano, é 3. Algo sobrenatural aconteceu na vida desses dois discípulos, como eu estava comentando antes. Eles haviam caminhado o dia todo, haviam provavelmente saído cedo, chegado tarde, levantaram na mesma hora e voltaram aqueles 20 quilômetros agora subindo o morro e falando um com o outro. Falando o quê? Falando das coisas que eles tinham descoberto. E foram contar para os outros discípulos. A justiça de Deus, ela se manifesta e nós recebemos ela na nossa vida quando nós tiramos o olhar de nós mesmos, das nossas dificuldades, levantamos os nossos olhos, a nossa atenção, os nossos pensamentos, o nosso discernimento das coisas. O olhar fala de discernimento, o olhar fala de ter compreensão. E olhamos para Jesus. Nós somos centrados em nós mesmos. Nós somos como o povo de Israel tão facilmente. A gente reclama das coisas que não estão dando certo. A gente fica se cobrando a si mesmo, que a gente deveria aqui, a gente teria aqui, e Deus não está nos abençoando por causa de, e fica aquela cobrança de nos matar, e a gente começa a cobrar os outros.
E o texto hoje diz, pelo Espírito Santo, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Busque um discernimento a partir da vida dele, do olhar dele para a sua vida. Olhe, discernir na sua vida. Precisamos menos consciência de nós mesmos e mais consciência do Senhor Jesus. E essa consciência do Senhor Jesus vem pelas Escrituras. Pegue um versículo, pegue um personagem, pegue um capítulo, pegue o que você consegue pegar do seu dia, reservar do seu dia, seja ao dormir, ao levantar, seja durante o dia, ao ter um tempo, desligue aquelas telinhas todas que ficam ao seu redor e foque por um tempo em Jesus. E tenha o discernimento a partir de Jesus do seu dia a dia. E vamos ter essa consciência que Jesus, Ele é o Senhor. A Bíblia, ela é a revelação do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Quando nós nos relacionamos com a Bíblia, ela não como um livro natural, mas como um livro que revela Jesus. Ao ler, conversar com ela, vamos descobrir coisas fantásticas sobre o Senhor Jesus. E assim como João Batista dizia, menos de mim e mais de Jesus. A alegria no dom da justiça, ela se manifesta assim. Imagine esses Cleopas e o amigo dele subindo para Jerusalém e conversando. E a alegria da justiça de Deus que foi estabelecida, eles tiveram um encontro com a justiça, e da conversa com eles, e do encontro com os outros discípulos, e do testemunho deles para as outras pessoas. Tinham um pensamento só, uma pessoa só, um entendimento só: é Jesus, é ser como Ele, é focar a minha vida como Ele, é olhar para Ele, me identificar 100% com Ele. E aí, quando me identifiquei com Ele, é natural eu servir o meu próximo. Não tem como ficar paralisado, não tem como ficar olhando para as dificuldades. Ah não, amanhã de manhã a gente vai lá, fala para o pessoal lá, eu estou cansado, Cleopas, para com isso. Nem passou na cabeça. Vamos lá. Trancou a porta, não sei, mas vamos embora. Falar para os outros o que Jesus fez na nossa vida. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. O senhor deve ter ouvido a palavra arrependimento, né? Arrependimento quer dizer mudar de direção. Eu estava olhando para mim, e é para olhar para Jesus. Quero te convidar a você se arrepender de ficar olhando para si mesmo. Eu estou me convidando a isso. E a olhar para Jesus. A me focar nele. E a ver como Ele conduz as coisas para mim. Ter o discernimento do falar dele. Você veio talvez nessa noite aqui buscando muitas coisas e querendo ter um encontro com esse Deus tão maravilhoso que se revelou a nós em Cristo Jesus, morrendo por nós na cruz, ressuscitando dentre os mortos e nos estendendo a mão e dizendo: ó, está tudo pago, vem para o meu lado, vem para andar comigo. Cleopas e o amigo dele entenderam. Ele disse: já está tarde, entra na nossa casa, fica conosco. E esse mesmo convite o Senhor Jesus gostaria de ter da sua parte. Dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha família, entra na minha casa. Eu quero sentar à mesa, quero conhecer mais ao Senhor. Porque Ele mesmo é a fonte da vida. Ele mesmo é a fonte da justiça, Ele mesmo é a fonte do amor de Deus. E isso é para você, e é gratuito. Tem alguém que gostaria de receber a Jesus em sua vida? Por gentileza, levante a sua mão para que eu possa lhe identificar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de reconhecer o Senhor, de admitir que o Senhor é a nossa fonte da vida, de admitir que o Senhor é o centro de todas as coisas, o centro de todo o universo, como diz a tua própria palavra. Todas as coisas subsistem
foram criadas pelo Senhor, para o Senhor e subsistem, se mantêm por causa do Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E assim eu quero te agradecer pela sua bênção que está sobre nós. Agradecer que todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais, como foi proclamado aqui, elas estão sobre nós em Cristo Jesus. Somos um povo abençoado, te bendizemos e reconhecemos isso em nossas vidas. As nossas famílias são abençoadas, cheias do seu favor, cheias do seu suprimento, cheias do seu cuidado. A sua igreja é uma igreja próspera, uma igreja que avança, conquista, porque o Senhor se manifesta no meio dela. Bendito seja, exaltado seja o nome do Senhor em nosso meio, em nossas vidas. Obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que abre os nossos olhos, o Senhor é aquele que nos dá entendimento em todas as coisas. Obrigado, Senhor, muito obrigado que nós podemos soltar das coisas de nós mesmos, dessa consciência de nós mesmos, de ficar olhando só para nós. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus, a olhar para o Senhor e a usufruir a vida que vem do Senhor, a abundância que vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja?